Oi, gente, tudo bem? Boa tarde por aqui, não sei quando vocês vão ouvir isso, bom dia, boa noite, boa madrugada, dando paz, né? Já tinha gravado a aula, mas meu fone estava com problema, então vou gravar direto aqui com o computador, já testei, tá bom o som, né? Espero que dê certo, tá? Hoje eu vou dar a Revolução Russa para vocês, tá? Eu vou dividir em duas partes para não ficar muito comprido e não ficar muito cansativo, tá? Porque eu tenho que dar toda a introdução, como era a Rússia antigamente, como é que era a Rússia, a situação da Rússia, né, no século XIX e XX, né, principalmente no século XX, quando foi a Revolução, e depois das duas fases da Revolução. Hoje eu vou conseguir dar a primeira fase, que é bem curtinha. Depois eu vou dar a segunda fase, que é a fase realmente bolchevique, a fase onde ela se torna socialista, e como eram as características dessa União Soviética nascente. Depois, claro que ela vai ter mudanças ao longo da sua história, mas como é que era bem no início, tá? Então, vou colocar os slides aqui, que é só para ter alguns mapas, algumas ideias, né? E para dar uma organizada nas ideias também. Não mandei por e-mail para vocês os slides no final, mas depois eu mando, tá? Então, Revolução Russa. Primeira coisa, qual é a diferença entre uma revolução e uma revolta? Isso é muito importante ter em mente. É por isso que me dá coceira, me coça, quando falo Revolução Farroupilha. Sabe por que coça, gente? Sabe por quê? Porque agora que eu vou dar a definição para vocês, vocês vão entender. Qual é a diferença entre uma revolução e uma revolta? A revolta é aquele boom, é aquela explosão, né? É uma revolta, né? Seja o que for, quebra pau, pegar fogo, né? Reclamar, passeata, isso, aquilo, é uma revolta, né? Se muda alguma coisa, pode mudar, mas não vai mudar nada estruturalmente, não vai modificar a sociedade de então. E uma revolução, não. Uma revolução, ela realmente muda uma sociedade. Uma revolução, ela vai fazer toda uma mudança estrutural nessa sociedade. Essa é a grande diferença. Então, por exemplo, Revolução Russa vai mudar do capitalismo, que, aliás, na Rússia antiga, como a gente vai ver, na Rússia czarista, era um proto-capitalismo, para um socialismo totalmente diferente. Na Revolução Francesa, né, vai acabar com uma monarquia absolutista, vai colocar uma constituição, vai criar uma república, tá? Vai ter uma constituição, a burguesia sobe no poder, baixa do poder a nobreza. Ou seja, tem realmente uma mudança total na sociedade, uma mudança profunda da sociedade. Ela passa a se formar de outra forma, tá? Então, por isso, Revolução Russa, tá? Por isso que eu sempre digo, me dá coceira quando me dizem Revolução Farroupilha, Revolta Farroupilha, porque ela não muda nada, a estrutura, a base, ela não muda, tá? Então, por isso. Então, agora é com vocês, vou colocar, eu vou olhar para a câmera, não ficar olhando para baixo, para a minha imagem, né? Olhando para baixo, olhar para a câmera, vou colocar os slides, só para ter uma ideia do tamanho da Rússia e outras questões que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, primeira parte da Revolução Russa. Que ano é da Revolução Russa? 1917, tá? 1917, plena Primeira Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial vai ser o estopim do mal-estar da população em relação ao czar. Vai ser o estopim da população não gostar do que o czar estava fazendo e de como ele governava, tá? Porque as insatisfações vinham lá do século XIX, tá? Aqui eu coloquei isso aqui, mas não, depois importa. Bom, a Rússia aqui, onde está a Rússia, aqui, entre a Europa e a Ásia, tá? Muita diferença, um país gigantesco. A União Soviética vai ser maior ainda, porque vai pegar uns pedaços aqui, ó, que eu estou sinalizando para vocês, uns pedaços do leste europeu, né? Vai acabar pegando uns pedaços do leste europeu. Um país gigantesco, né? Que vai ter nada mais, nada menos do que, em 1914, tinha 175 milhões de habitantes, bem menos que o Brasil, depois vai ser menos ainda, por causa das guerras, principalmente da Segunda Guerra Mundial, 160 grupos étnicos, imagine, gente, 160 grupos étnicos. Como é que não dividiu, né? Porque uma das razões de não dividir o país foi justamente o extremo autoritarismo, o extremo centralismo do poder. E sem línguas. Como se entendiam? Em russo, óbvio, né? Eles falavam todos em russo e falavam a sua língua, o seu dialeto. Porque, sim, a Rússia é do tamanho praticamente da América do Sul,
tá? É praticamente o tamanho da América do Sul, é o tamanho da Rússia. Ela tem 11 fusos horários. Imagina se mora lá numa ponta, vai ligar lá para tua tia que mora na outra ponta, né? Tem que calcular bem, senão vai estar ligando, sei lá, vai ligar meio-dia e é meia-noite na outra ponta, né? Mais ou menos, né? 11 horas da noite, por aí, tá? Características da Rússia, então, do século XX, início do século XX, como é que ela estava? Primeiro, seu governo era o czar. O que era esse tal de czar? Ou seja, rei, tá? E czar é um russianamento, digamos assim, uma enrussiação, a gente tem o abrasilamento, né? Enrussiação do termo César. Oh, eles não se achavam nem um pouco, imagina. Então, o que acontecia com a Rússia? Ela estava extremamente atrasada em relação à Europa, tanto na economia como na política e na sociedade, em todos os aspectos. Economicamente, ela era extremamente camponesa, quase não tinha indústria. Quem era industrializado era o resto da Europa. Lembrem que a Europa estava em plena industrialização, né? E no imperialismo, lembrem disso. Lembrem que a Primeira Guerra Mundial surge devido ao imperialismo, devido a essa competição, concorrência dos países por quem saía na frente da industrialização e quem tinha mais território para ter mais matéria-prima, mais mão de obra. A Rússia era extremamente agrícola, 80% da população era agrária, tá? Outra coisa, a servidão na Rússia vai ser abolida muito tarde, vai ser abolida só no final do século XIX, aqui depois eu coloco a data. Só no final do século XIX vai se abolir a servidão. Quando a servidão é abolida na Europa, em seguida da Revolução Francesa. Tá? Porque em seguida veio a Revolução Industrial e a Europa, o resto da Europa, começa a ter o proletariado. Tá? E o sistema de servidão na Rússia só termina no final do século XIX. Outra grande diferença, o camponês não era propriedade da sua terra. Havia algumas exceções, que eram os kulaks, tá? Que vão ter a sua própria terra, mas não tinham sua própria terra. E outra grandíssima diferença, tá? Que isso sim vai causar muitas críticas de todos os lados contra o czar, é que o czar, como eu falei para vocês, quer dizer César, o grande César, Júlio César do Império Romano, tá? Lembra do Império Romano? Bom, vocês viram lá, segundo ano, tá? Como é que era o Império Romano? Tinha Constituição? Tinha leis acima do governador? Tinha um parlamento? Não, né? Então, o czar era exatamente isso, era extremamente autoritário, era autocracia, que é um nome mais bonitinho para tu colocar em ditador. Na verdade, ele era um ditador, tá? Porque não tinha parlamento, não tinha Constituição, não tinha nada acima do poder do czar. E quem apoiava o czar? Quem era a base? Era a Igreja Ortodoxa, que é a igreja, porque houve um cisma lá no século VI, se não me engano, V, entre as duas igrejas, tá? A igreja seria a Igreja Ortodoxa, que é a russa, grega, tá? E todo o leste europeu, e a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então vai ter esse cisma, essa divisão. Então, ela vai ser a base e os senhores de terra, os donos de terra. Falo senhores de terra, mas estou falando em Idade Média. Sim, né? Parece que praticamente a Rússia tinha parado na Idade Média, enquanto o resto da Europa estava em pleno século XIX e XX. Tá? Em relação à economia, em relação à política, ela estava muito atrasada. Então, imaginem nas pessoas que estavam mais esclarecidas o quanto isso de revolta e insatisfação não vai causar. Não vão causar. Né? Até porque as pessoas não viviam nada bem naquela época. Né? Nem os camponeses e, bom, parte proletário que tinha também. Tá? Então, como eu coloquei, e o czar monopolizava a exportação, a importação, exigia serviços perpétuos dos seus vassalos, e olha só o nome que estava no livro de história que eu li, né? Vassalos, né? Ou seja, quão atrasada realmente o resto da Europa estava, né? O czar, ele tudo era dele, não havia uma diferença, que nem como eu falei para vocês do Império Romano, tá? Não tinha diferença entre o que era do czar e o que era do Estado. O Estado era o próprio czar, não tinha uma diferença. Tá? Então, ele dominava a exportação e importação e exigia serviços perpétuos dos seus vassalos, que eram as pessoas para quem ele tinha dado terra, e reivindicava posse de todas as terras e riquezas da Rússia. Tá? Ou seja, não existia uma diferença entre o que era pessoal, riqueza dele, e o que era do Estado, o que era da Rússia, o que era público. Não existia essa diferença. Tá? Tudo era do czar. Tá?
E os burocratas estavam a serviço do czar e não eram vistos como funcionários públicos, outra grande diferença. Então, nós vemos todas as características de uma verdadeira autocracia, ou seja, ditadura mesmo, do czar. Tá? E aí, no início do século XIX, a Rússia acaba sendo convencida por muitos assessores dele, do czar, você acaba sendo convencido que a Rússia precisava se industrializar. Ela estava muito atrasada em relação ao resto da Europa. Né? E o czar tinha ambições, sim, imperialistas, tinha ambições de poder não dominar mais, sim, dominar mais, até porque lutava até com o Japão por alguns territórios. Então, eles acabavam convencendo que o czar tinha muito medo da industrialização. Por que será que ele tinha esse medo? Em quem eu falei que estava ancorado o poder dele? Na nobreza de terras, isso mesmo. E quando a gente industrializa, qual é a classe que acaba subindo no ranking, vamos dizer assim, de poder? A burguesia, não é? E quem acaba também como trabalhador são os operários. Operários, século XIX, surge o quê? Socialismo. Operários eram a mira, estavam na mira dos pensadores socialistas sobre esses pensamentos. Então, ele tinha muito medo da industrialização, mas acaba, assim, iniciando um parco processo de de industrialização da Rússia, tá? O exército só servia para reprimir levantes locais, né, estavam a serviço do czar, bom, em qualquer governo, né, a serviço do governo, mas era mais para reprimir revoltas internas, tá? Claro que também para guerras, né, tanto que as pessoas não querem que a Rússia entre mais em guerras. Tá? E a igreja era responsável pela educação elementar, tá? Como era na Idade Média. Tá? Por isso que eu digo, a Rússia estava no século XIX, cronologicamente, ou XX, mas em prática estava praticamente na Idade Média ainda. Tá? E alguns clérigos queriam a separação da igreja e do Estado. Por quê? Porque, obviamente, né, eles estarem juntos é bom para a igreja, por um lado, porque ela vai ter muitas benesses, muitos privilégios. Mas, por outro lado, o governador pode se meter à vontade no que a igreja fizer. Né? Por isso que ela queria essa separação. Tá? E aí surge, no século XIX, surge uma inteligência. O que é tal da inteligência? Eu, quando eu li esse nome, uau, que nome mais chique, inteligência. Bem, que inteligência, né? O que seria essa inteligência? Não é nada mais, nada menos dos que os intelectuais que atuavam, os intelectuais que pegavam em armas, os intelectuais que pensavam realmente em revolução, que não ficavam só na teoria, que realmente queriam agir e melhorar as coisas do estado que estava. Essa é a inteligência. E aí vocês veem que ela surge lá no século XIX. E a revolução de que ano é mesmo? Pausa para a água. Só falta a música dramática. Para vocês me dizerem, que não vão me dizer, né? Porque é assíncrono, né? Infelizmente. Posição não estão aqui para falar. Mas a revolução é 1917. Só que o descontentamento, ele começa lá no século XIX. Vocês veem como as coisas vão se gestando, pouco a pouco as coisas vão se gestando. Né? Não é de uma hora para outra, não é da noite para o dia que as coisas surgem. As coisas surgem muito aos poucos. Né? Assim foi a Revolução Francesa também. Demora um século até acontecer. Né? Vai se gestando, até surgirem as oportunidades. Tá? Então, no século XIX, já surgiam organizações que promoviam revoltas e atos violentos contra o regime do czar. Tá? Então, vocês veem que essas críticas vêm desde o século XIX. Tá? O calendário deles, que era 15 dias atrasado, agora ele está atualizado, agora é o nosso, né, também, por questões econômicas, né? Por que ele estava 15 dias atrasado? Você sabe por quê? Eu falei para vocês da questão da cisma que teve, né? Que a igreja, ela se divide no século V, se não me engano, o grande cisma, em onde há a igreja ortodoxa, a igreja russa, que seria do Império Bizantino, tá? Russa, grega, etc., e depois a Igreja Católica. Lá em 1582, o Papa Gregório, ele quis fazer uma reforma do calendário para que ficasse realmente com 365 dias o ano, tá? Para medir a questão da Páscoa e tal, porque a Páscoa ela é medida no calendário lunar, né? Não no calendário solar. Então, tem toda essa confusão que tinha, então ele decidiu simplesmente suprimir 15 dias do calendário e começar de uma hora para outra no outro dia. E por isso eles ficaram 15 dias atrasados, entre aspas,
tá? Então, o que para eles é a revolução que é a primeira parte da revolução, a revolução vai ter duas fases, que eu acho que eu falei no início, né? Que vai ser primeiro, a parte burguesa, menchevique, e depois vai ser a parte bolchevique, né, que vai ser realmente socialista, em outubro, que seria novembro para nós, tá? Então, essa é a diferença. Então, para eles é a Revolução de Outubro, para nós é a Revolução de Novembro, tá? Mas só isso que muda, tá? Então, continuando, quem era a base, então, também desses pensadores, além desses pensadores que pensavam em revolução, pensavam em mudanças sociais, econômicas para a Rússia, tinham os kulaks, como eu falei para vocês, eram os raros camponeses que tinham uma propriedade, porque eles não eram proprietários, né? Quem eram os seus senhores. Oficiais militares, alguns industriais formavam base de apoio desses pensadores, porque obviamente que os industriais não estavam de acordo com a forma como o czar governava, porque era a forma autocrática, autoritária, e não levava em conta, não pensava de uma forma capitalista, né? Pensava de uma forma agrária, tá? Principais cidades com forte operariado eram Moscou, Kiev, Odessa e São Petersburgo. As condições de trabalho péssimas, como eram no resto da Europa, né? Depois no resto da Europa vão se conseguindo direitos trabalhistas, mas lembra como é que era, né? Quando eu dei lá a Revolução Industrial. As pessoas tinham que trabalhar mais de 8 horas, condições péssimas de trabalho, as mulheres acabavam tendo que trabalhar para ajudar, porque o salário era misérrimo, tinham que morar muitas pessoas juntas no mesmo local, porque os aluguéis eram nas alturas, tá? Então, as condições de vida eram péssimas, tá? E não havia nenhum direito trabalhista. Direito trabalhista nem se ouvia falar disso, tá? E se organiza o Partido Operário Social Democrata. E aí, o czar, como bom autoritário que ele era, né, ele decide exilar os principais representantes dessas ideias, dessa inteligência. Quem está quem? Trotsky, Lenin, Stalin, entre outros. Né? E tinha divergências internas nesses grupos de inteligência que queriam mudar a situação. Tinham os mencheviques e os bolcheviques. Quem eram os mencheviques? Os mencheviques eram os burgueses. Eles queriam o quê? Mudanças pontuais. Mas não queriam uma revolução, não queriam realmente uma reviravolta na sociedade, não queriam que a sociedade mudasse completamente. Eles não eram socialistas. Né? Eles queriam, sim, que houvesse uma constituição, que o governo fosse autoritário, que tivesse direitos civis. Não sabiam bem se queriam sair da guerra, tá? Já os bolcheviques, não. Os bolcheviques realmente queriam uma revolução, eles realmente queriam inverter o que estava acontecendo na sociedade. Essa era a grande diferença entre os dois, tá? E por isso vai ter duas fases. Uma vai ser a fase dos mencheviques, e aí não vão fazer o que eles querem, vem a fase dos bolcheviques. Tem a revolta de 1905, que é uma guerra contra o Japão, pela Manchúria, que é um pedaço lá da Rússia, lá do finalzinho da Rússia, perto do Japão que tinha, e acaba perdendo, né? Então, com essa perda, causa mais comoção popular, mais revolta popular, né? E enfraquece também o czar, né, dentro da Rússia, por quê? Porque como ele tem que mandar tropas para o Japão, não tem muita tropa para combater as pessoas que se revoltavam. E vão surgir três grupos que queriam derrubar a autocracia. Quem eram esses três grupos? Primeiro, os liberais. Entenda-se, liberais são base do pensamento capitalista, tá? Então, por isso que eles queriam derrubar o czar, porque ele não tinha um pensamento capitalista, ele tinha um pensamento medieval, praticamente. Tinha um socialismo revolucionário, que eram socialistas em si, que queriam botar a sociedade de cabeça para baixo, fazer outro tipo de sociedade, e tinha a social-democracia. Que a social-democracia é um meio termo, que seria a social-democracia é o que tem na Europa hoje em dia, que antigamente era muito mais forte, hoje em dia já não está tão forte assim, que é dar condições dignas para a população, que é dar uma saúde digna, educação digna, dar um salário digno, dar seguro-desemprego, né? Se as pessoas não têm emprego, dar um dinheiro que elas possam alugar uma casa, alimentar sua família, tá? E isso tudo, essa social-democracia, depois a gente vai falar lá na frente, no final do ano, depois, quando tiver Guerra Fria, tá? Para que vai servir? Vai servir para evitar revoltas, tá? Por isso que eles adotam esse modelo. Então, é o meio termo, né? Então, tem revoltas e se formam os primeiros sovietes. E aí vem, né, a grande curiosidade. Por que União Soviética? De onde vem esse nome? União Soviética. Era a união de todos os sovietes, união de todos os conselhos de operários, né? Então, vendo toda essa revolta, né, onde o czar ele chega a perder apoio do exército, e aí
Você já sabe, quando o governo pede apoio do exército, se prepare, porque seu poder está por um fio, né? Porque o exército é fundamental para manter um governo no poder. Fundamental, né? Concorda ou não concorda? Fundamental, né? Então, o Czar começa a fazer promessas. Quais são elas? Convocação para eleições de uma Duma, que seria um parlamento, e elaboração de uma Constituição. E tem mais promessas vindo, né? Tem dar uma liberdade civil para a população, é outra das promessas, ampliar o direito de voto universal e colocar que nenhuma norma, que está mal escrito, norma, terá força de lei sem autorização da Duma, que é o que acontece em qualquer democracia como a nossa. Tudo tem que passar pelo nosso caso, pelo Congresso, pelo Senado. Nesse caso, como era uma monarquia, tinha que passar pelo parlamento, que era a chamada Duma. Tá? Essas são as promessas que ele faz, e ele consegue dar uma abafadinha nas revoltas que tinha na época, tá? Por quem era dominada a Duma? Aí que eu digo não muda tanto, né? Porque ela é dominada por proprietários de terras, que era já quem dominava na Rússia, e os industriais. Então não muda tanto assim, né? A elite continua andando no país. Os reformistas ficam satisfeitos, os chamados reformistas são a burguesia, né? E reformistas temores, eu coloquei aqui, da mal escrita, temores, tá? Quais são os temores reformistas, né? Que elas não dessem conta do que os bolcheviques queriam, que eram reformas profundas sociais, tá? Então, depois passa um tempo, em 1907 o governo russo é fortalecido e ele começa a descumprir certas normas. E a Rússia entra na guerra. E aí sim é o estopim. É onde o copo d'água transborda. É a última gota que faltava para transbordar o copo d'água. As pessoas ficam extremamente revoltadas, porque as pessoas já não viviam nada bem. Era um governo autocrático que volta atrás nas promessas que tinha feito em 1905. E as pessoas ficam furiosas. Tem revoltas, tem passeatas e tudo com apoio do exército. E como eu falei para vocês, quando não tem mais apoio do exército, bye para o governo, né? Então, história da Primeira Guerra Mundial, né? E com o passar dos anos, as pessoas ficam contra, né? Como eu já disse. E vai, tá? Isso aqui tá mal. Bom, agora eu vou parar de compartilhar, vou dar uma leve pausa para poder compartilhar só o inicinho, que é a primeira parte da Revolução, que é a Revolução de Fevereiro, tá? Que para nós é março. E depois a bolchevique eu deixo para a próxima aula, para não ficar muito pesado para vocês, senão fica muita informação na cabeça de vocês. Não ficar muita coisa, né? Então, vou só parar a gravação para conseguir abrir o slide.